Eu queria inicialmente fazer uma saudação muito especial aos participantes do simpósio da Rede de Recursos Genéticos do Nordeste e desde já agradecer pelo convite de poder estar dialogando, poder estar trocando experiência sobre um assunto muito caro para todos nós, que trata justamente das sementes crioulas, da sua importância histórica, cultural e econômica para a agricultura familiar do Nordeste e do Rio Grande do Norte do Brasil. Mas também fazer essa saudação inicial e dizer que essa temática, né, esse assunto, aqui no Rio Grande do Norte, tem tido uma atenção especial da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, do governo da professora Fátima Bezerra. Então, nesse contexto de entender a valorização, a importância cultural do patrimônio genético associado às sementes crioulas, que o governo do Rio Grande do Norte, que a CEDRAF, construiu um programa específico, o Programa Estadual de Sementes Crioulas, que vem justamente nesse contexto de valorizar esse importante recurso genético. Mas quais são as principais motivações que fizeram com que o governo do estado lançasse mão desse instrumento, dessas políticas públicas? Primeiro, é entender a necessidade de proteger a agrobiodiversidade existente nos territórios do Rio Grande do Norte. Todo esse conjunto de tradições, de conhecimento, de melhoramento genético que as famílias dos agricultores familiares fizeram ao longo da história precisa ser preservado, né? Segundo, é que no Rio Grande do Norte existe um programa, como eu falei, específico, que trata das sementes crioulas, da sua valorização, mas também da sua aquisição e posterior distribuição para as famílias. Inclusive, é o maior programa do Brasil de aquisição e distribuição de sementes crioulas. E terceiro, é a existência de uma rede articulada de guardiões e guardiãs de sementes. E aí o Rio Grande do Norte detém 74 casas de sementes em 29 municípios. Então, ancorado nessas motivações, que o Programa Estadual de Sementes Crioulas ancora a sua iniciativa e dizer que há um aspecto central é justamente a promoção da autonomia das famílias, né? Então, na medida que as famílias passam a ter acesso às sementes crioulas, elas ampliam a sua autonomia na medida que elas dispõem desse patrimônio genético cultural para efetuar o seu plantio. Segundo, que essa ação tem uma conotação, uma articulação muito forte com a questão da soberania e segurança alimentar. As famílias que usam o seu material genético local, elas são mais resilientes às mudanças climáticas, são mais resilientes aos períodos, aos interstícios os veranicos, né, que é muito comum no contexto do semiárido, e esse aspecto da soberania e da segurança alimentar é fundamental, já que esses materiais genéticos, por serem mais adaptados, existe uma maior probabilidade de que a família consiga ter êxito na sua produção e com isso, principalmente no caso do feijão, do milho, consigam guardar alimento, guardar proteína para serem consumidos durante o ano. Então, pensar em sementes crioulas é fundamentalmente pensar na soberania e na segurança alimentar das famílias do Rio Grande do Norte. Segundo aspecto é que no caso do programa de sementes crioulas, como o governo faz a aquisição desse material genético das famílias, é também um instrumento de geração de renda, de distribuição de renda aqui para o Rio Grande do Norte. E todas essas ações, elas têm uma conotação muito forte para o fortalecimento da transição agroecológica. Então, aqui no governo do RN, a Secretaria da Agricultura Familiar não trabalha em outra perspectiva que não seja o da construção da agroecologia, por entender que a construção da agroecologia, que essa proposta que a agroecologia traz, ela serve para situar, para fortalecer e para tornar as unidades produtivas familiares mais resilientes, inclusive com relação às mudanças climáticas. Então, outro aspecto central é que as sementes crioulas têm também uma articulação, um link muito forte com a questão da convivência com o semiárido, né? Então, tanto a agroecologia como a convivência são dois elementos centrais que se interligam com essa discussão das sementes crioulas no Rio Grande do Norte. E, por fim, algo que é central, valorizar o patrimônio genético das famílias na agricultura familiar, valorizar o patrimônio genético associado às sementes crioulas é fundamentalmente reconhecer que as famílias, que os agricultores e agricultoras familiares são detentoras de saberes, são detentoras de ciência
Então, existe uma ciência associada ao conhecimento científico que está dentro das universidades, dos centros de pesquisa, mas os saberes e tradições da agricultura familiar são também um tipo de conhecimento que precisa ser preservado, que precisa ser valorizado. Então, o governo do estado do Rio Grande do Norte dá uma demonstração muito clara de que reconhece e que valoriza os saberes e tradições associados à agricultura familiar. Então, dentro desse contexto mais geral, que eu tratei até aqui, qual o objetivo do nosso Programa Estadual de Sementes Crioulas? O primeiro dele é estimular a produção de alimentos saudáveis, combater a pobreza e fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias no Rio Grande do Norte. Primeiro, e o segundo aspecto é fortalecer a agricultura familiar por meio de compra de sementes diretamente aos agricultores familiares. Então, aqui no Rio Grande do Norte, o governo investe, e ao investir na aquisição, ele transfere renda, ele dá uma dinâmica econômica ao interior do Rio Grande do Norte, fazendo com que essas famílias que antes eram alijadas do processo de inserção no mercado, possam ser, a partir do programa estadual, ser reconhecidas como famílias importantes e estratégicas no que diz respeito à aquisição de material genético, aquisição de sementes crioulas que o governo faz. E segundo aspecto central é que o programa estadual serve também como instrumento de resgate e valorização dessas sementes. É muito comum que muitas famílias da agricultura familiar no Rio Grande do Norte tenham perdido o seu material genético, provocando o que a gente chama de erosão genética. Então o programa repõe esses estoques, né? Estimula que as famílias produzam e repõe as sementes justamente para aquelas famílias que tenham perdido, né? Quer seja através da intensificação que a Revolução Verde causou, na medida que a Revolução Verde estimulou que essas famílias deixassem de usar esses materiais genéticos crioulos e passassem a usar as sementes comerciais, né? Então a gente resgata essa coisa das sementes crioulas e ao mesmo tempo reforça economicamente as famílias. O programa no Rio Grande do Norte é trabalhado com uma rede de parcerias com instituições do governo do estado, mas também instituições da sociedade civil. Então nós temos aqui o programa que surge em 99, então nós vamos entrar aqui para o terceiro ano, e tem a parceria, por exemplo, da Conab, tem a parceria da Emater, que a Emater e a CEDRAF são entidades que coordenam, executam essa política, tem a participação da UFESA, a participação da UERN e uma parceria muito estratégica que é com a articulação do semiárido. E aí é bom dizer que todo esse debate da valorização das sementes crioulas surge no contexto de uma pauta da sociedade civil que trouxe para o governo, e o governo absorve essa pauta e transforma isso num programa. Então, dizer com muita clareza que se existe esse programa, existe fundamentalmente em função do acúmulo, que é a articulação do semiárido, que a ASA construiu nos últimos anos, no sentido de apontar que a valorização e a utilização das sementes crioulas é um instrumento importante para construir autonomia, para construir a agroecologia e para convencer com o semiárido. Então, existe uma rede de articulação que envolve também na ponta as cooperativas de agricultura familiar. O governo não compra diretamente as famílias, o governo compra essas sementes das cooperativas que fornecem essas sementes e a partir daí a Emater, os sindicatos que são parceiros, a FETARN, a FETRAF, o MST, os movimentos sociais de forma geral fazem esse processo de distribuição. Então deixar muito claro que existe uma rede de articulação, uma rede de entidades que o governo faz questão de contar para que o seu programa de sementes crioulas seja uma realidade como vem sendo desde 2019. Inicialmente, o programa de sementes crioulas, nas suas duas primeiras versões, limitou-se praticamente a 4 territórios. Ao território do Mato Grande, o território Açu-Mossoró, o território do Sertão do Apodi e o território do Alto Oeste. Então, nos primeiros 2 anos, nós começamos o programa em 4 territórios. Para 2022, que nós já estamos programando, e eu vou entrar mais em detalhes do que o governo está programando para 22, né? Inclusive, a nossa meta é que dia 15 de dezembro, quer dizer, em meados de dezembro, as sementes já estejam sendo distribuídas. A gente quer ampliar e para 22 chegar aos 10 territórios do Rio Grande do Norte. Bem, quais são as sementes crioulas, quais são as espécies que são compradas e distribuídas? Então nós trabalhamos com milho, feijão, arroz, sorgo e gergelim. Então essas são as sementes que a gente vem trabalhando.
Em 2019, nós chegamos a praticamente 3 mil famílias atendidas com o programa, com um investimento aí que se aproximou de quase R$500 milhão. E esse investimento em parceria com a Conab, né, nesses 2 primeiros anos. Para 2022, a situação muda, né? E aí para 2022 são recursos do próprio governo do estado que nós vamos aportar perto de R$1 milhão para a aquisição de mais de 90 toneladas de sementes crioulas. E para 2022 nós vamos ter milho, e aí as variedades Pontinha, Ibra e Posto Rico, o feijão, nós vamos ter as variedades Canapum, Pingo de Ouro, Costela de Vaca, Rabo de Peba, Cariri da Vargem Roxa, nós vamos ter o sorgo, né? Nós vamos ter o arroz vermelho como espécies e variedades, além do gergelim branco e preto que serão distribuídos. E é bom lembrar que essas variedades, todas elas estão escritos no mapa do Ministério da Agricultura, no Cadastro Nacional de Registro de Sementes Crioulas. Então, todas as variedades que o governo do estado compra estão devidamente registradas no Ministério da Agricultura. Para que a gente tenha a oferta dessas sementes, normalmente nós usamos de 2 estratégias. Uma é a aquisição de estoques das famílias que plantam de sequeiro, tá certo? E a segunda estratégia é justamente a aquisição de variedades que são plantadas em campos de multiplicação. Principalmente para 2022, nós vamos lançar mão da instalação de campos de multiplicação de sementes crioulas espalhados em vários municípios. Mas só para dar um dado, entre 2019 e 2020, nós distribuímos mais de 50 toneladas de sementes crioulas. Eu falei 50 toneladas de sementes crioulas. Já para 2022, como eu falei anteriormente também, a gente quer chegar a aproximadamente 90 toneladas. E está em curso todo esse processo de preparação, né? E para 2022, como eu já falei, a nossa intenção é comprar feijão, milho, arroz vermelho, sorgo forrageiro, fava e gergelim. E é importante dizer, outro aspecto central, é que o Rio Grande do Norte já dispõe de uma lei específica de sementes crioulas, a partir de uma iniciativa parlamentar da deputada Isolda Dantas, que propôs à Assembleia, que foi aprovada por unanimidade. Existe uma lei estadual, no caso a Política Estadual de Sementes Crioulas, que é a Lei 10.852 de 2021. Então essa lei foi sancionada pela governadora em 2021. Então no Rio Grande do Norte, todo esse processo de valorização, de distribuição desses materiais crioulos, das sementes crioulas, está amparado por uma lei estadual. E eu digo mais, essa lei do Rio Grande do Norte é a mais avançada lei, é o mais avançado marco legal que trata de sementes crioulas do Brasil. Então isso muito nos orgulha que o Rio Grande do Norte possa ter em tão pouco tempo um avanço na sua legislação que dá suporte e que dá base legal para que o governo possa atender a essa demanda histórica dos movimentos. Então, só para detalhar um pouco mais o que está previsto para 22, a nossa intenção é comprar 30 toneladas de milho, 30 toneladas de feijão, 10 toneladas de arroz, 18 toneladas de sorgo, 6 toneladas de fava e 2 toneladas de gergelim, né? Então, algo em torno, como eu falei, de mais de 90 toneladas de sementes crioulas que o governo do estado vai justamente adquirir para a posterior distribuição, que serão distribuídos em todos os territórios do Rio Grande do Norte, numa articulação aí muito forte com a Emater, com as cooperativas, com a FETARNE, com a FETRAF, com a MST, vamos dizer assim, dentro dessa rede de parcerias que o governo está construindo, né, para fornecer esses materiais. E a nossa meta é chegar a mais de 4.500 famílias. Então a gente quer, em 2022, que mais de 4.500 famílias sejam beneficiadas com esse programa. E aí é importante que se diga que na própria legislação nós fizemos questão de colocar um conjunto de parâmetros que atestam a qualidade técnica dessas sementes. Então, por exemplo, nós só compramos sementes crioulas que tenham um teor de umidade menor que 13%, que tenham um poder de germinação maior que 80% e que tenham um grau de pureza maior que 98%. Então isso está dentro da regulamentação da lei estadual, e isso para demonstrar que esses materiais são materiais de boa qualidade. Então esses parâmetros físicos
e aí essas análises são feitas em laboratórios oficiais para testar. Outro aspecto fundamental para nós, principalmente no caso do milho, é atestar que as sementes de milho sejam livres de transgenia. Isso, na verdade, também é um grande problema, porque a gente vem detectando que mesmo os materiais crioulos, mesmo as sementes crioulas estão contaminados com sementes crioulas, com eventos transgênicos. Então, só para vocês terem uma ideia, nós mandamos essas análises para o laboratório da Embrapa em Goiás. De 2019 para 2020, quase 60% das amostras nós detectamos eventos transgênicos. Isso quer dizer o seguinte, que a transgenia está sendo espalhada gradativamente para os materiais genéticos. Então, quase 60% em 2019, 2020, tá certo? Estão com problemas associados à transgenia. E essas amostras que nós estamos fazendo agora em 2021 atestam que em torno de 63% dos milhos apresentam já a presença de eventos transgênicos nos materiais crioulos. Esse tem sido objeto de preocupação, né? Porque a gente percebe muito claramente que existe uma expansão desse nível de contaminação dos materiais crioulos com eventos transgênicos, e nós estamos discutindo, inclusive, com outras organizações, estamos buscando na Embrapa, vamos dizer assim, um amparo e uma solução para que a gente possa ter uma solução para essa questão dos transgênicos. Então, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, tá certo? Esse é um programa pioneiro, um programa que está em construção e que a gente quer muito, cada vez mais, fazer um processo de aproximação com as universidades, com a pesquisa, com a Embrapa, porque a gente entende que é um espaço importante, que precisa ser ocupado pelas universidades, no sentido de contribuir com essa importante política pública. Então, eu me despeço de todos e todas nesse momento e dizer que o governo do Rio Grande do Norte tem muita clareza da importância da valorização dos materiais genéticos associados à agricultura familiar.